Boas escolhas a todos. Mais uma quarta-feira aqui, juntos na nossa sala de boas escolhas, começando o nosso bate-papo, aguardando o pessoal chegar. Dá um segundinho para o pessoal se conectar com a gente aqui, para a gente começar a nossa conversa da quarta-feira. Lucas, boas escolhas. Felipe, Júlio. Só aguardando alguns segundinhos para a gente começar. Então, gente, hoje com um tema muito bom, como todas as quartas-feiras, né? Tudo que a gente divide, ensina, troca. E, primeiro de tudo, eu quero agradecer a Elizabeth Cardoso, que já é uma amiga, já está com a gente há muito tempo, está sempre com a gente. É uma mestre de você, com certeza. Quem não sabe, Mestre de Você foi o livro que eu escrevi lancei em 2023, mas não estamos aqui para falar do Mestre de Você, e sim pelo tema que a Elizabeth me mandou. Não fiz e me arrependo. Em poucas palavras, existe um peso e uma definição indescritível. E muitas das vezes a nossa falta de entender antes da ação nos traz uma consequência muito grande. E qual é essa consequência? Qual é essa definição? Vamos lá. Então veja só. Uma das coisas que mais nos incomoda, né? Vamos botar incomoda até uma maneira bem sutil de eu usar, é esse medo que a gente tem de errar, é o medo de dar o passo inicial. E sempre pensando, mas se der errado, aquilo que você às vezes nem começou ainda, você já pensa assim, mas se der errado, e se eu perder, eu não gosto muito de usar essas palavras, eu prefiro não conseguir, deixei de ganhar, porque quando você pensa de uma maneira na qual você foi e deu o seu melhor, você tentou, e mesmo assim, você não conseguiu, a porta continua aberta por uma outra oportunidade, não para a mesma oportunidade, mas por uma outra oportunidade. Ou seja, você vai trazer, né? Eu não consegui agora, mas eu vou tentar outra vez, tentar outra vez. A sua ação de consistência, sua vontade de consistência, ela permanece, ela completamente está presente. E aí você me pergunta, mas pô, peraí, Conan, não é maneiro, não é legal, você não se sente bem
Quando você tenta alguma coisa, você investe, você se dá e você não consegue. Eu concordo, não é legal. Mas o não é legal, ele traz para você o quê? Como eu disse, oportunidade outra vez, não a mesma, mas uma outra. Ele traz para você, de repente não era a sua hora, você não estava preparado. Ele traz para você realidade. E muitas das vezes essa realidade não é bem-vinda, a gente não gosta dela. A gente quer da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer. É dessa maneira que a gente funciona. Porém, não funciona assim na vida real. Eu vou dar um exemplo a vocês aqui para encaixar isso. Você pode, na luta, você pode ter um treinamento, se preparar para aquela luta. Você, durante o camp de treinamento, você não teve nenhuma lesão, foi tudo perfeito, porque não acontece, não existe perfeição, né? Existe ajuste, existe aprendizado, existe muita repetição. Mas vamos levar o camp, essa preparação que seja para qualquer outro tipo de área. Você foi excelente. Você nunca se sentiu tão bem como você está se sentindo agora. A pergunta de trilhões: isso quer dizer que você vai ganhar a luta? Não. Não quer dizer que você vai ganhar a luta. Quer dizer que você está bem preparado. Mas não quer dizer que existe uma garantia que você vai ganhar a luta. Não é verdade. Porque não existe essa garantia. Agora veja só. Vamos para o outro lado, né? Eu dei a parte daquilo que a gente, não deu certo, errei, vou ter que repetir, né? Todos esses desconfortos, esses desgostos, né? Essas decepções. Mas quando a gente fala de arrependimento, não tem volta. O arrependimento não tem negociação. Você não só completamente fechou a porta, como você trancou a porta. Você não vai ter condições de voltar. Você vai olhar para trás e vai sentir um amargo que não é só uma vez, são muitas vezes. O arrependimento, ele deveria ser visto como a gente está, eu não sei se vocês lembram, em desenhos animados antigamente, nos desenhos velhos, quando aparecia o cara preso e aparecia ele com aquela roupa listrada, aquela corrente, aquela bola de ferro presa no pé dele. O arrependimento é justamente isso. É uma bola de ferro acorrentada na sua perna. E que você vai arrastar essa bola de ferro acorrentada na sua perna para o resto da sua vida. Então, por isso que eu disse no começo, bem no comecinho, que às vezes o que nos falta é entender, definir o que é uma coisa e o que é outra. Porque se você definir antes, você vai ver que o errar, fracassar, como você quiser chamar, você escolhe o adjetivo e você vai... Não importa. Você volta, você consiste, você cria uma oportunidade. No arrependimento não tem mais isso. Você olha para trás e todo aquele tempo está concentrado naquela bola de ferro, naquela corrente, na sua perna. E você convive com isso. Você vive, convive, dorme e acorda, porque não vai passar. Se você me perguntar se eu já tive arrependimento, claro, logicamente que sim. Mas mesmo sabendo que a minha chance de erro era maior do que de acerto, eu quis tentar. Eu quis fazer. Porque me arrepender de não ter feito e viver com aquela pergunta, porque essa pergunta
E se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? Imagina você ter uma pergunta tão pesada, tão forte, e não poder dar uma resposta. Então eu prefiro que a minha resposta seja: errei completamente saí fora do alvo, fracassei, perdi, carteirinha, título, certificado de fracassado, sem problema nenhum. Mas eu volto, eu tento outra vez, eu vou persistir até a hora que eu conseguir. Quando você entra no arrependimento, nada disso você tem. Completamente, como eu disse, porta trancada, de cima a baixo e chave jogada fora. Então você não tem mais, acabou. E você vai ter que todos os dias, todas as horas, porque a lembrança, ela fica gravada na memória, de que você passou, de que você não tem mais essa oportunidade. Uma das coisas que me perguntam muito, e isso está muito relacionado àquilo que a gente está conversando hoje, é o tal do medo. Mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo. Mas veja só, gente, o medo não só existe para você que tem, não. Existe para todo mundo. O medo é um sentimento ou um pensamento, como você quiser, vamos usar ele também, que existe para todo mundo. Qual é essa diferença daqueles que peitam, daqueles que fazem? É porque eles conseguem, eles têm uma fórmula, uma mágica que o medo não existe, eles dizem para eles mesmos: eu não vou ver o medo, eu não vou sentir o medo. Será que esse é o verdadeiro corajoso que a gente, chama, como se a gente se compara com alguém? Não é verdade. O verdadeiro corajoso, gente, a definição de coragem está no reconhecimento da existência do medo. E mesmo assim, em vez de ele repudiar, ele acolhe. Esse é o corajoso. Esse é, na verdade, o verdadeiro corajoso. O corajoso não é aquele que fala: eu não sinto isso, eu não vejo isso, eu tenho armadura de super-homem, blá, 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 blá. Não é verdade. Não. O corajoso, ele reconhece plenamente, claramente, que existe. Como outras coisas também. Mas ele acolhe, ele não puxa, ele não repudia, ele não conta para ele que a razão na qual, não é isso que a gente costuma falar, não. Tá com medo, vai com medo mesmo. Não é bem assim. Ele abraça o medo, como ele tem a vontade dele. Ele traz o medo para dentro da coberta, exatamente. Deixa eu ver o que a Kátia disse aqui. Eu vejo o arrependimento como algo que nós devemos não ficar preso nele, mas sim enxergar o arrependimento como forma de melhorar aquilo que você não foi capaz de fazer ou mudar. Sim, essa é uma parte, Kátia, mas na maioria das vezes, nas oportunidades que acontecem na nossa vida, antes de você pensar, você já não quer fazer. Antes de você entender, você já não quer fazer. Eventualmente, de alguma maneira, a vida vai mostrar para você que é dessa maneira que funciona. Alguém fez e conseguiu. Aí você, na mesma hora, se identifica e você fala: nossa, aquela pessoa podia ter sido eu, mas agora já não dá mais. Passou. Aquele lugar,
aquela oportunidade, aquele momento já pertence a outra pessoa. O Rodrigo aqui, principalmente porque a vida passa e o tempo não espera. Envelhecer é inevitável, morrer é inevitável. Sim, mas não é a razão. Isso aí é uma consequência que todos nós temos e vamos, eventualmente, cada um na sua hora, no seu mês, na sua data, mas independente daquilo que independente do final da história, o durante, vamos fazer. Essa é a coragem. O processo requer coragem. Mas o corajoso não é aquele que diz para ele, ou então ele finge, ou então ele imagina que não existe. Pelo contrário, o corajoso é justamente aquele que reconhece claramente, numa consciência muito clara, de que tudo isso existe. E mesmo assim, acolhendo, ele vai para cima. Ele vai para cima porque a consciência clara dele diz que a vontade, a mentalidade dele é maior do que qualquer outra coisa. A falta de habilidade, a falta de capacidade, e assim mesmo ele vai para cima. E quando você tem esse entendimento, essa definição clara também sobre arrependimento, aí, meu amigo, você se tornou o super-homem. Você se tornou, não tem como parar você. Você não vai ser de primeira, né? Não vai ser de primeira, nunca vai ser de primeira. Muitas vezes, muito poucas vezes acontece de pá, não. O valoroso, as mudanças drásticas na nossa vida acontecem no passo a passo. O Castaína está me perguntando, o Felipe está me perguntando, encarar mesmo com medo, aceitando qualquer resultado? Veja só, o resultado é uma consequência, tá? Vamos começar por aí. A pergunta que eu faço para você, respondendo a tua pergunta, eu prefiro encarar com medo, aceitando qualquer resultado, do que me arrepender de não ter tentado. Faz essa pergunta. É exatamente aquela pergunta que eu disse, que eu compartilhei com vocês, que muitas das vezes numa simplicidade, a resposta está na simplicidade da pergunta. Situação difícil, sonho difícil, caminho duro, jornada... nossa, aquela olhadinha no espelho rápido. O quanto você quer? O quanto você quer? Ali mora a resposta de tudo. O quanto você quer. Se você realmente quer, chuva é para se molhar, não é para te parar. Sol é para te aquecer, não é para também te parar. É por aí. Na vida, o Rodrigo está falando, na vida como se recuperar de lutas traumáticas de negócios que tínhamos uma expectativa elevadíssima e deixamos de ganhar. Será que eu estar na expectativa elevadíssima de vencer? Ótima pergunta, Rodrigo. Veja só, eu no começo disse na live, dei a luta como exemplo, como você se prepara, você treina, né? E você atinge 100% em todas as lacunas no seu treinamento, no seu camp. A pergunta que você faz, se eu atingir 100%, eu tirei A em tudo, eu tirei 100 em tudo, será, né? Vem essa pergunta, ganhei já, você ganhou antes de lutar. Acontece dessa maneira? Não. Quando você não treina, não se dá o suficiente, você não atinge o seu melhor, você está despreparado
Não quer dizer que você vai perder a luta, quer dizer que você está despreparado. Você deu uma vantagem para o seu oponente. Quando você está preparado, você tem uma vantagem, sim, lógico que tem. Mas não quer dizer que você ganhou a luta. Em relação à expectativa, como é que você consegue? Porque se você conseguir, através da expectativa, toda vez que você jogasse na loteria, você acertaria. Não é verdade? Mas você não sabe os números que vão dar. Mas a vontade de ganhar, ela existe. São duas coisas completamente diferentes, se você me entendeu. O deixar de ganhar é uma consequência. A pessoa preparada tem vantagem? Lógico que tem, evidente que tem. Eu seria completamente louco dizer que não. Para que você fez isso tudo? E você se dedicou, você investiu, mas não te dá a garantia da vitória. Quando você entra na luta, quando você vai para a luta, e a luta que eu quero dizer representa em todas as áreas, se prepare. Mas tenha também consciência que isso não é a garantia de vitória. Não é. É a garantia de que você se preparou, você investiu, e mesmo que você não ganhe dessa vez, essa sua vontade permanece. E você vai para cima outra vez, quantas vezes for necessário. A expectativa, eu vou dizer para você, deveria ser apagada do DNA humano. Bom dia, Lili. Kleber, Pitbull. Essa expectativa, né? Todo mundo quer, todo mundo. Peraí, gente, vamos ser claro. Quem não faz alguma coisa, quem não investe e quer ter quer receber de volta. Quem não faz isso? A partir do momento que você tenha consciência de que a expectativa não vai te desmontar, né? Você não vai se desiludir, ou não sei se desiludir, ou você está indo iludido, você se ilude, achando, acreditando que o fato de você estar bem preparado, a vitória já é sua antes de você lutar. Fora disso, não vai rolar dessa maneira, não vai acontecer. Não é nesse tom que a música toca. Então, foque na sua preparação, foque em como melhorar. O fato de você, eu quero deixar isso bem claro, para a gente não entrar no conflito do pessimismo. O fato de você não ter a certeza que todo mundo quer ter, que estar bem preparado é significado de vitória, que eu não quero que você fale, então, você está falando, isso é meio pessimismo, né? Você quer que eu me prepare bem, se que eu esteja bem preparado, nada aconteceu, está tudo certo, eu sei todas as respostas, então eu vou ganhar, vou tirar 100. Não. Não é. Estar bem preparado não é significado da vitória. É você ir lá e performar o teu melhor. Sim, a vitória é uma consequência da tua ação. Como recuperar de lutas que deixamos de ganhar? Como você trata esse lutador que não volta a lutar? Primeiro, o recuperar está exatamente no voltar a estudar. Não são todas as ondas que você pega que você fica em pé. Algumas você vai cair, algumas você vai machucar, mas você tem que voltar para a prancha, você tem que voltar a surfar, você tem que voltar para a onda, se é realmente o que você quer. Porque quando você diz para mim, como eu faço para recuperar, como você trata esse lutador que não quer voltar a lutar,
Aí são duas perguntas, e eu vou responder de duas maneiras. O recuperar, eu diria para você, é que deixei de ganhar, não aconteceu, por quê? Vamos voltar lá, vamos reestudar, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar, vamos entender aonde foi que não deu certo, aonde foi o erro, aonde foi eu me precipitei. Existem várias coisas. Como trata esse lutador que não quer voltar a lutar? Será que ele quer realmente lutar? Será que ele realmente escolheu uma profissão para ele que ele realmente quer? Porque qualquer profissão que você escolha, o advogado que só quer ganhar todos os casos, o médico que quer salvar todas as vidas, vai para todos os lados, não é só na luta. Então o médico, quando no exercício da profissão dele, ele estudou, ele se dedicou e ele perdeu aquele paciente, ele para de ser médico? Ou será que, na verdade, o que nós precisamos ter é justamente esse entendimento que o fato dele ter perdido um paciente, existem vários ângulos. Ele deu o melhor dele, ele foi o médico que ele precisava ser, e assim mesmo ele perdeu. Então ele nunca mais ele vai ser médico, ele vai escolher uma outra profissão. Será que a outra profissão que ele vai escolher, na primeira vez que ele perder, ou deixar de ganhar, que é o que eu gosto de dizer, ele vai parar também? Será que tem a ver com deixar de ganhar, ou tem a ver com a sua consistência, com a sua vontade? Será que você, na verdade, tem vontade de ser lutador? Mas a vontade de ser lutador vem com uma série de requisitos. Não é só aquele finalzinho da luta, onde o juiz levanta a sua mão e você põe o cinturão na cintura e é consagrado campeão. Então, é necessário a gente olhar para o big picture, né? Para a foto mesmo, para a realidade da maneira que ela é. Será que o fato de eu deixar de ganhar é o que vai me fazer não voltar? Ou será que o fato de eu não ter ganho agora é o que vai me levar a me tornar um estudioso? Como deixar o medo de perder, errar, de lado na hora de lutar ou fazer qualquer coisa? Exatamente como eu disse antes. Deixa eu te explicar uma coisa, Medeiros, ou para vocês. Não existe treinamento, não existe fórmula, não existe livro, não existe exercício, não existe, quando eu digo exercício, a não ser o exercício da consciência clara, de cada vez mais você conscientemente entende da maneira que as coisas funcionam e as coisas são a vida em si, o medo não vai a lugar nenhum. Tanto na quantidade e no tamanho do prazer que você tem, o medo está presente. Na satisfação, na felicidade, em todos esses sentimentos que, né, todo mundo adora. O medo também é parte deles. Quando você compra não é quando você compra, esse não seria o exemplo, mas você não tem como separar. Eles estão linkados, eles estão completamente como uma corrente. Exatamente, eu encontrei a palavra, a maneira que eu queria me expressar. Você não tem como. Então, gente, o que é que faz? Como é que tem gente que parece que não tem medo? Não. O cara que te parece que não tem medo, na verdade, é porque você não pergunta para ele qual é a definição. Porque ele deveria te falar: medo eu tenho, mas só que eu acolho o medo, como todos os outros sentimentos.
a euforia, a adrenalina, a garganta seca, o estômago subindo na boca, o coração vindo com o estômago também. Exatamente dessa maneira. Não é você, quando você diz, estou com medo e vou com medo mesmo, é muito vago isso. E a gente precisa deixar esse muito vago e dar uma definição. Não, eu estou com medo, sinto medo, mesmo assim eu acolho o medo, porque eu sei que ele existe, e vamos juntos para o nosso objetivo, para o nosso sonho. Todas as vezes, para todo mundo, qualquer situação que você me apresente, que seja na beira do tatame, no campeonato de jiu-jitsu, subindo no octagon, no ringue, indo para a prova do vestibular, para a entrevista do trabalho, para a cirurgia, para ir para a corte, para ir para defender um caso, a gente vai sentir aquele friozinho na barriga, a gente vai sentir aquela vontade, aquela aceleração, vai aparecer. A diferença, gente, não é quem conta que não existe, a diferença é quem abraça aquilo que existe. Exatamente assim. Você acredita que transferir o desejo de vencer uma luta para a próxima dá certo? Não vou nessa. Não, eu não acredito que transferir seria a palavra ou a maneira. Até porque você não transfere o momento, o minuto, situação. O minuto passado é passado. Você não transfere. O que vocês fazem, o que vocês têm que fazer é entender como um livro que você escreveu e você voltar naquela página e reler outra vez. O que foi que não deu certo? Naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso me aperfeiçoar. Eu uso muito essa coisa que repetidamente eu escuto. Em time que está ganhando não se mexe. É a maior loucura e burrice junta que eu já ouvi. Toda vez que você ganha, toda vez que você dá um passo para frente, é necessário mudança. É necessário que você reveja se eu posso melhorar, ou seja, ganhei e eu fico da mesma maneira que eu estou. Não fique da mesma maneira que você está, porque você se torna uma carta marcada, visível, em todas as áreas. Procure melhorar, procure aperfeiçoar, procure o desafio. Como eu vou me apresentar para essa próxima situação? Como é que eu vou escolher ser? Tive uma lesão em meu olho e isso me levou a virar a treinador, mas tenho a chama da competição dentro de mim. Michael Bisping foi campeão cego de um olho, ele se submeteu ao processo danificado. Um grande exemplo, mas a gente pode ver de duas maneiras. Primeiro, eu me dou como exemplo, né? Eu vou, daqui a pouco é meu aniversário, mês que vem, e eu vou fazer 61 anos, 9 de dezembro. A chama, o vírus, eu não sei como expressar para vocês, da luta, às vezes até de uma maneira bem boba, eu penso, será que eu poderia fazer uma luta, né, sei lá quando, né, sair um evento aí para o pessoal sênior, né, pessoal já com mais idade. Eu tenho esses pensamentos, eu me permito ter essa imaginação pelo fato de ter tanto gosto e prazer pelo aquilo que eu faço. E como comecei a luta em si, logicamente não é realidade, né? O corpo, a mente está, né, afiada, mas o corpo está, né, rodando 61 anos. E esse não quer dizer, então você se sente o velho? De forma alguma. Não é isso, não é esse sentimento, mas é o entendimento, como eu digo para vocês.
a consciência clara de que eu não posso exigir do meu corpo um treinamento que vá me proporcionar uma preparação para uma luta. Então, se eu pudesse, eu estaria lutando até hoje, né? Como no seu caso, aconteceu uma lesão e de repente essa lesão pode ter sido também um bom sinal para que você se torne um melhor treinador. Não quer dizer fracasso, não quer dizer, eu não fui um bom lutador. Não, a questão aconteceu, estava na sua programação. O que você faz com essa programação, que é, na verdade, o mais importante? O que você faz com isso, com essa situação? Será que se você eu esqueci a palavra em português. Será que se você se espelhar no Michael Bisping, vai satisfazer você de lutar com o olho só, ou com uma lesão no seu olho? Ou será que você pode ter também uma piora, né? Você pode se arriscar também. Então são várias coisas que eu não vejo fracasso, eu não vejo perda, eu vejo sim oportunidade, que de repente numa coisa você não foi, né? Você não foi o melhor, mas você pode ser o melhor em outra coisa. Como viver o paradoxo de querer ganhar e não ter nenhuma expectativa? Excelente pergunta. E eu faço ela para você. Que garantia você tem, como eu disse antes, que na tua melhor preparação, no teu melhor estado físico, mental, te garante a vitória? Como? A resposta da sua pergunta está aí. Não deveríamos ter expectativa? Sim, mas consciente. Não aquelas que, não aconteceu, eu fiz tanta coisa e não aconteceu da maneira que eu queria. Aí você vai, num termo bem claro, você vai broxar. Aí você vai querer mudar de profissão. Será que, como eu disse antes, será que é a profissão? Termos expectativas que são controladas pela gente. Tá, eu não cheguei, eu não ganhei, mas eu volto. Boa expectativa. Eu vou, através do meu deixar de ganhar, procurar o caminho de voltar. Porque imagina que todas as vezes que você fizer alguma coisa e a expectativa for maior, ou seja, você está contando com o ovo antes da galinha pôr o ovo, que você vai fazer um omelete no dia. E se a galinha não pôr o ovo, você faz o quê? Morre de fome? Admiro muito a vontade dele chegar mesmo não estando 100%. Com certeza. Com certeza. Minotauro também tem lesão séria no olho, né, Mistão? E continuou. Eu coloquei como prioridade preservar. Exatamente. E não te faz menos. Não te faz menos. O que te faz menos, que isso é um ótimo exemplo para vocês entenderem, é quando você se depara com uma situação e o fato de você não ter conseguido nessa direção o que você queria, e você optou por outra direção, e você foi com tudo. Tá certo, também é bom, também é ótimo, vale a pena também. O que você não pode deixar que aconteça, não permita, é onde mora a expectativa. Que você desista, que você pare. Mestre, o Thiago está falando, o Habib disse em uma entrevista que o wrestling no MMA anula o jiu-jitsu. Logicamente que não anula o jiu-jitsu, não tem uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele deveria dizer que a soma das duas coisas melhora muito,
não é alguma coisa anula a outra. Então, se você vai fazer MMA e você só souber o wrestling, você ganhou a luta? Não. Não. A luta começa em pé, com a parte de golpes. E aí? Essa é a minha opinião. Eu acredito que a opinião deveria ser dita é você não puxar a sardinha para aquilo que é conveniente para você. O Khabib mesmo era um bom striker? Não. Não. Aí você me pergunta, mas pô, ele foi campeão. Sim, teve uns momentos dele, sim, que fizeram que ele chegasse a conquistar essa posição, mas mesmo assim, ele tinha que lançar a mão, ele tinha que trocar. No meu caso, estar preparado anula o nervosismo? Também não. Não vai anular. O nervosismo como medo, como ansiedade, como a adrenalina, me ajudem com os outros, com 500 trilhões de perguntas que acontecem. Será que eu estudei o suficiente? Será que eu vou saber responder todas as perguntas do vestibular? Será? Não vai a lugar nenhum. Não. É justamente a preparação te dar a vantagem de você ter investido, se dedicado, sacrificado o teu melhor. O que faz você, o que traz a tranquilidade para confirmação da sua preparação é você ter a consciência de que todos esses sentimentos existem. E você não vai repudiar, você não vai empurrar ninguém. Você vai acolher todos eles. Todos eles. No seu mais alto performance, se você entrar no cage e você fizer 500 vezes a prova do vestibular, você fizer 500 trilhões de vezes uma cirurgia, 500 vezes defender um caso, em todas as vezes os sentimentos vão estar presentes. O que a gente faz é ter um entendimento, o que separa a gente é ter um entendimento de acolher, não de negar, de acolher. Seria o se desafiar sempre, certo? Isso faz evolução. A vida em si é um desafio, né? Se eu falar para você, escreve no papel hoje, planeje o seu dia de amanhã. Você vai falar, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo, blá, 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 blá. Vai ser exatamente como você escreveu? Acredito que algumas coisas sim, algumas não, na maioria das vezes não. O que você precisa ter habilidade para se ajustar, exercitar essa habilidade, ajustar, me moldar. Como é que se chama isso? No canal do clima, de temperatura, eu esqueci como se fala isso, disse que amanhã vai fazer sol. Então vai ser um dia ótimo. Aí você acorda de manhã e já é justamente ao contrário. Um pé d'água, uma chuva. Mas você precisava sair, né? Você tinha planejado uma série de coisas porque você contou com aquele dia do sol. Você estava na expectativa de que, pela informação que você tem, você teve que aquele dia ia ser de sol. E aí, o que você faz? Volta para a cama? Você põe um sapato, um plástico e vai embora. O que você faz? Deixa a pergunta para vocês. Essa chama nunca apagará, né, mestre? Uma vez competidor, sempre competidor, independente das condições. Deixa eu te explicar uma coisa.
para mim te dar uma definição melhor. A chama, em uma outra definição, é justamente o significado da nossa presença nesse momento agora, nessa experiência que a gente está tendo, que a gente está passando como ser humano. O lutador, a definição de lutador, não é o lutador do ringue, não é o lutador do cage, não é o lutador do octagon, não, é o lutador da vida. O que a gente faz, vamos à luta. Não é que a gente fala às vezes para o outro, vamos à luta, e a luta segue. Exatamente isso. Nessa frase disfarçada de incentivo mora uma essência verdadeira. Todo dia é dia de luta. Nós temos todos os dias 24 rounds. Não é 23 nem é 25. 24 rounds. Mão alta. Algumas vezes vai ter descanso, algumas vezes vai ter trocação. O quanto você quer, que separa quem continua de quem para. A sua escolha. E justamente o quanto você quer, que separa quem continua de quem para. É porque se você para, é porque você realmente não quer. Se você realmente para, você decide vindo da sua escolha, a decisão vem da escolha, você realmente não queria. Você queria fácil. Você queria que fosse te entregue de bandeja. Você queria que fosse, né, no colo. Porque se você realmente quiser, não tem chuva no dia seguinte que achava que tinha sol. Não tem sol que está tão quente que a gente precisa da chuva. Não interessa. Você vai seguir. Rodrigo, uma vez ouvi que devemos trocar expectativa por apreciação. Talvez seja isso, apreciar e acolher o que quer que aconteça? Sim, mas eu acrescentaria o seguinte. Quando eu chamo acolher, especialmente esses sentimentos, né, do medo, da adrenalina, da dúvida, é justamente porque nós nos acostumamos, nós escolhemos gostar daquilo que somente a gente gosta e quer. Mas uma jornada, uma meta, um sonho, até você chegar onde você quer, não só vai acontecer as coisas que você quer. O que você vai fazer com aquilo que você não quer, se aquilo que você não quer está completamente solidamente, não sei se é dessa maneira, linkado com aquilo que você gosta? Existe uma estrada lisa, reta? Não. Existem trechos, sim, mas não completamente. Altos e baixos, curvas. Então, se você está numa reta e acabou essa reta, você não gosta da curva, então você parou ali. Será que é dessa maneira? A expectativa é justamente quando eu domino, eu controlo, ou eu defino a minha expectativa como eu me ajusto. Eu não ganhei dessa vez. Logicamente, o que eu gostaria, o que eu queria, eu fiz tudo para isso. Sim. Mas o que tem, o que aconteceu, o que foi que não me levou, o que eu preciso aprender? E muitas das vezes, muito importante mencionar, a gente não tem a coragem de dizer para a gente mesmo que a gente não estava preparado. A gente queria muito uma determinada coisa, mas a gente não estava preparado para aquilo. Mestre, nenhum sparring, por mais duro que seja, chegou perto da adrenalina e a loucura de estar no ringue à vera. A preparação exata para tanto? Olha só que maneira essa tua pergunta. Nenhum momento, nenhum sparring,
E eu uso um exemplo muito parecido, como você pôs em forma de pergunta. Se eu, aqui na TT, se eu esvaziasse a TT, botasse o cage no meio da TT e trouxesse 3.000, 4.000 pessoas, enchesse a TT de gente, e durante os sparrings todo mundo gritasse, e aquela gritaria que existe, aquele momento, tentar produzir aquele momento da luta, eu conseguiria fazer com que o lutador se sentisse no mesmo momento da luta em si? Não. Não tem como você transferir, não tem como você criar, não tem como você... Não tem como. O que faz, o que separa o divisor de águas, divisor, direita e esquerda, esquerda ou direita, grupo 1 ou grupo 2, como você quiser chamar, é justamente aquele que encontra a harmonia, escolhe a harmonia no meio do caos. Exatamente assim. Eu sei que andando para o vestiário vai me dar, a adrenalina vai subir, chegando no vestiário a adrenalina vai estar mais alta ainda, vai dar vontade de ir no banheiro, fazer 1 e 2, xixi, cocô, vai dar vontade de vomitar, vai dar secura, vai dar. A diferença, tem gente que gosta, tem gente que, se amar, se sentir dessa maneira, porque ele encontrou tanto prazer naquele momento, que ele acolhe o momento da maneira que o momento é, não da maneira que ele gostaria que fosse. Ele não vai pela conveniência, ele vai pelo acolhimento. Se de uma maneira você chama aceitação, a aceitação é por escolha. Então eu acolho aquilo que eu escolho. Como um lutador faz para se manter no início? Porque no começo o UFC paga bem. Essa é uma pergunta diferente. Eu tenho muita gente que tem trabalho, não muitos, mas eu tenho ainda um pessoal ainda que precisa trabalhar em outros trabalhos para se manter, e assim mesmo alcança o objetivo, Uma pequena parte, um trecho da história do Pantoja, do Alexandre Pantoja, é que antes dele se tornar, campeão, ele estava fazendo Uber Beats, ele estava com dinheiro contado para pagar o aluguel. Até o dia dele viajar, ele estava trabalhando. Então, vai acontecer algumas vezes, ou muitas vezes, empecilhos, os desafios. Aí a gente volta naquela perguntinha: quanto você quer? Bom dia daqui, Amarante, Piauí, terra de nosso Massaranduba, grande Massaranduba. Júlia, boas escolhas, Júlia. Deixa eu só ver aqui o pessoal dar um alô. Gente, não esqueçam como você conversa com você para a gostar da vida como ela é, com dores, sem sofrimentos. Porque veja só, gente, esse diálogo vem no quanto você se conhece, quanto você é seu amigo, E é outra maneira também que eu trago sempre essa questão. Na maioria das vezes na vida a gente tem sempre um melhor amigo de infância, que seja o melhor amigo. E esse melhor amigo muitas vezes te conhece tanto que ele conhece você melhor do que você mesmo. Mas será que você tem a mesma intimidade que você tem com o seu melhor amigo, tem com você? Será que quando você conversa com você, tem esse, não é um monólogo, é um diálogo. Você se critica, se julga,
O que você faz? Você só convive com você porque não existe outra maneira? Então você tem a obrigação de conviver com você? Será que é esse o caminho? Ou, quanto mais você se conhece, mais você tem acesso às coisas que você precisa melhorar, às coisas que você precisa modificar, exercitar, trocar, ajustar, porque ninguém vai saber melhor de você do que você mesmo. Não vai acontecer. Quando eu digo isso, né, como está na sua pergunta, como você conversa com você para gostar da vida como ela é? Eu não me convenço de que a vida é dessa maneira, então eu não tenho outras opções. Tem gente que se odeia, tem gente que odeia a vida e passa a vida toda tentando monopolizar, não sei se dizer qual seria a palavra certa, modificar, moldar da maneira que eles gostariam que fosse. Eu prefiro escolher um bom relacionamento, eu prefiro entender, ler. Não é uma aceitação por falta de opção. Como eu dei o exemplo da chuva, do sol, nem sempre vai chover, nem sempre vai dar sol. Como é que eu vou alinhar as minhas vontades, os meus objetivos, se eu não entendo o caminho? Se eu não tenho essa consciência de que não é sobre construir um caminho perfeito para você, é sobre você se ajustar ao caminho que vem pela frente. A felicidade é uma coisa que é muito questionada, né? O que eu preciso ter, o que eu tenho que ter, não é o que eu seria ser. O que eu preciso ser? Quais são as minhas escolhas em relação a mim? A felicidade está relacionada ao que o próximo vai te dar, a dependência do que o outro vai fazer por você? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito muito no eu indivíduo, porque o eu indivíduo bem esclarecido tem uma participação no nós. É isso, minha gente. Itália, você usa algum alter ego, nova personalidade com outro nome? Você usa algum alter ego, nova personalidade com outro nome? O que muitos atletas usam, como o Kobe usava a mentalidade Mamba. Eu acredito, gente, que é muito pessoal, né? Nem tudo é para todo mundo. Eu acredito que a gente precisa ver e escolher o que funciona para você. O que funciona para você ao ponto de que você não se torne dependente daquilo, que você não dependa. Porque se você se tornar dependente de uma determinada coisa, quando você não tiver mais essa coisa, o que você faz? Eu não entendi, acredito que seja isso que você esteja me falando. Eu acredito que a verdadeira mentalidade, ela vem justamente, como eu disse, do resultado, do nível de quanto você se conhece, de quanto você é seu melhor amigo. É isso, gente. Repetindo aqui para vocês, essa live está completamente na íntegra no YouTube.
Se você gostou, compartilha, divide, convida. Todas as quarta-feiras nós estamos juntos, das 8h45 no horário da Flórida e às 10h45 no horário de Brasília. Exatamente. Ele acredita que o outro ser toma conta do corpo dele. O outro ser toma conta do corpo dele. Eu não vejo dessa maneira. Eu acredito que essa separação, ela no final não existe, porque o que acontece cientificamente dizendo, o seu cérebro quer te proteger, ele quer proteger o corpo, ele quer proteger, né, a máquina, e muitas das vezes ele questiona. Eu estou te dando um pequeno exemplo, rápido. Questiona aquilo que você quer e tem tanta vontade. Não vai não, não vai não, não vai não. Não vai não, não faz isso não. Para que você vai lutar? Não precisa você lutar. Eu acredito que tem sim esse ser dentro de você que vai falar: cala a boca, quem manda aqui sou eu. E muitas das vezes, esse medo, que tem a ver com a live de hoje, né? Essa falta, quando você comete esse medo de errar, e você se arrepende, é justamente porque o outro, não vai não, não faz isso não, deixa passar essa oportunidade, vai ter outras, e não vai acontecer. Então, vamos conversar mais consigo mesmo. Eu acredito que, como eu disse, né, tem várias versões e várias coisas que funcionam para pessoas diferentes, né? Eu não estou dizendo que é ruim, que é bom. Eu acredito que você tem que encontrar o seu sapato, não dá no meu pé. O meu vai ficar grande no seu, ou vai ficar pequeno, ou vai ficar apertado. Eu vejo dessa maneira. Ah, sim, dessa maneira sim, porque o que acontece, né? Eu quis dizer no sentido de que quando meu filho luta, o sentimento, pela ligação que a gente tem, é necessário, né, eu ter aquela separação, porque conscientemente, claramente dizendo, o meu papel ali não é de pai dele, é de treinador. Foi isso que eu quis dizer. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Perguntas, temas, mandem para mim. Vamos fazer na quarta-feira com um tema que vocês vão escolher. Mandem para mim, tá bom? Tá bom? Boas escolhas a todos. Nos vemos na quarta-feira que vem. E não esqueçam, a live está no meu canal, Conan Silveira, na íntegra. Dividam, compartilhem. Vejo vocês na quarta-feira que vem. Boas escolhas.